uma criptomoeda é algo, né, que se propõe a funcionar como moeda, só que no formato totalmente digital. Só que aí vai ter uma diferença, porque você pode pensar o seguinte: então peraí, o Banco Central já anunciou que vai lançar o real digital. É tudo a mesma coisa? Então, Bitcoin, né, Ethereum, outras criptomoedas e o real digital, é tudo a mesma coisa? Não. Na verdade, quando a gente fala em criptomoedas puras ali, isso começou com o projeto do Bitcoin, foi se ampliando para outras, porque são projetos que têm uma grande diferença com o nosso real digital ou outros programas que fossem governamentais. No real, quem controla essa criptomoeda ainda é um governo central. Então, o governo central ele consegue observar, rastrear e bloquear as suas transações se ele quiser. Porque ele define quantas criptomoedas, entre aspas, serão emitidas, como elas vão circular, quais são as regras. E se ele falar assim, olha, eu vou bloquear X moedas suas e o seu CPF não opera mais, ele consegue colocar esses mecanismos de controle. Tem uma autoridade central gerenciando essa moeda ainda. Nas criptomoedas que nós estamos discutindo aqui, mais classicamente Bitcoin, Ethereum e outros projetos que nós temos, isso não é regulado por um governo central. São projetos de moedas descentralizadas. Então, nenhum governo no mundo tem gestão sobre aquela criptomoeda. Então, quando a gente fala, por exemplo, em Bitcoin ou Ethereum, que são duas bem famosas, que a maioria das pessoas, pelo menos, já ouviu falar, são moedas que a quantidade de unidades que estão disponíveis no mercado não é o governo americano, brasileiro, chinês, japonês que disse, olha, eu vou emitir 21 milhões de unidades, 30 milhões de unidades de uma determinada moeda. O projeto dela nasceu descentralizado de um governo, a equipe criou o projeto, ele tem uma quantidade X emitida daquela moeda e as transações são feitas descentralizadas, sem um governo central. Aí você tem a questão da blockchain, que é uma proposta de escrituração e gestão dessas transações que o governo não consegue controlar. NFT é diferente de Bitcoin, por exemplo, de criptomoeda? O NFT ele vai ser um criptoativo, ele é um bloco de código que você tem que te dá a propriedade sobre uma determinada fração de um bem maior que foi loteado. Então você tem uma fração que não pode ser replicada indefinidamente. Que quando você pensa, por exemplo, eu comprei o NFT de uma obra de arte específica. Uma obra de arte clássica, se você pegar uma foto da Mona Lisa, você pode replicar ela 100 milhões de vezes. Pode copiar, colar indefinidamente. Mas se aquilo for um NFT, na verdade, é uma obra única, aquilo não pode ser replicado. Quando a gente fala, por exemplo, num Bitcoin, num ativo digital, não dá para você copiar, colar Bitcoin, não é assim que funciona. Na verdade, ele é um código único. Se você tem um Bitcoin, você tem aquele Bitcoin, ele é seu e acabou. E você não consegue simplesmente copiar e colar. Você pode fazer transações com ele e finish. Esses dias eu estava num restaurante, eu tenho como eu posso dizer assim, um péssimo hábito de ouvir conversas alheias no restaurante. Tô brincando, mas é verdade. Então, se você sentar no restaurante perto da Jo, já sabe, a sua conversa está sendo hackeada. Está sendo hackeada. Eu sento e eu consigo prestar atenção na conversa que eu estou tendo na mesa e ouvir um pouco do que está à minha volta. E eu ouvi duas mulheres falando um pouquinho sobre essa questão, né, de criptomoedas, de Bitcoin e tal, e elas estavam falando assim, mas isso é furada, cuidado com isso, porque isso é pirâmide. É pirâmide? Não. Só para deixar bem claro, Bitcoin não é pirâmide. Criptomoedas não são pirâmide. O que você pode ver, eventualmente, é algum golpista aplicando algum esquema de pirâmide, usando talvez uma criptomoeda, que é a mesma coisa que você vê pirâmide com moeda normal. Então, tem gente que cria pirâmides em reais. De repente, você vai criar um esquema de pirâmide usando Bitcoin ou um criptoativo. Então, não é o Bitcoin que é a pirâmide. É o que algumas pessoas, às vezes, eventualmente fazem, que elas podem fazer com qualquer tipo de moeda. A grande sacada e a grande anarquia e genialidade das criptomoedas
é que elas te propõem o seguinte, olha, a gente vai criar uma unidade de moeda. Porque assim, moeda nada mais é do que algo que a gente cria e que permite troca de bens e serviços entre pessoas. Então, olha, você tem ali a sua batata, eu tenho aqui o meu computador, a gente pode trocar num escambo, né, elas por elas, mas se eu quiser contratar serviço, eu posso tentar também propor a troca de uma mercadoria, ou eu posso trocar com você moeda, né? Ou como se fazia há um tempo atrás, bens preciosos como ouro, por exemplo, né? Eu posso dizer para você, olha, Josiane, você é psicóloga, você pode me atender? Posso. Tá, então para você me atender eu tenho que te pagar. Então, como que eu vou oferecer uma contrapartida pelos seus serviços? Estou recebendo por Bitcoin também agora. Tá aceitando também? Estou aceitando. Porque assim, eu poderia propor o pagamento de várias formas. Eu poderia propor o seguinte, olha, eu tenho esse notebook, eu te dou o notebook, em troca você me atende como psicóloga. Se para você tiver uma noção de valor suficiente, você pode aceitar. Poderia dizer, eu te pago em reais, então você vai cobrar X reais por consulta, eu vou te pagar em moeda. Poderia fazer isso por ouro também, né? Ah, então eu vou te dar, você vai aceitar 20 gramas de ouro por sessão, por exemplo. Então, e o Bitcoin é a mesma coisa, você pode aceitar uma fração de Bitcoin. Então, uma moeda é algo que te permite fazer trocas dentro da economia. Esses dias eu ouvi também uma outra, eu sou a pessoa que sempre ouve alguma coisa, né? Uma outra pessoa disse, a gente estava conversando sobre criptomoedas e aí a pessoa disse assim, mas isso vai contra os meus valores. E isso me chamou a atenção, né? Porque quando vai contra os meus valores, para mim são valores pessoais, assim, né? Como se isso fosse algo errado. Não sei se eu... Na verdade, eu estava próximo nesse momento, a pessoa disse, eu não gosto de Bitcoin porque não tem lastro. Fala, então você não gosta, na verdade, de nenhum tipo de papel moeda no mundo hoje, porque nenhum deles mais tem... As pessoas confundem o seguinte... O que é lastro? Pensa assim, em outros momentos da nossa estrutura econômica, papel moeda tinha lastro. Porque assim, e aí a gente vai chegar no porquê que é legal também uma criptomoeda. O projeto anárquico de você descentralizar isso. Governos são estruturas sociais necessárias, mas extremamente complicadas por conta dos seus governantes. Governos podem emitir indefinidamente papéis moeda e isso vai causar o quê? Um efeito inflacionário absurdo e vai destruir uma economia, por exemplo. Antigamente, e quando eu digo antigamente, pense em outras épocas, no mercantilismo, blá blá blá. Criou-se uma convenção para tentar segurar um pouco desse processo, onde o governo, para emitir moeda, tinha que criar um lastro em cima dela. Então, qual era um lastro que foi muito famoso? O lastro ouro. Então, para que eu faça a emissão de X unidades de moeda monetária, que eu vou colocar na minha economia, eu tenho que estocar ouro, porque daí eu tenho um estoque de ouro, que é o meu lastro. O lastro o quê? É uma forma de você dizer, olha, existe valor de fato concreto por trás desse papel moeda. Eu não estou imprimindo dinheiro aleatoriamente, eu tenho um lastro para segurar o valor desse dinheiro. Só que o mundo aboliu o lastro em ouro há muito tempo. Os Estados Unidos, né, o dólar, não tem lastro. Então, o governo emite segundo certos princípios, por isso que você tem uma unidade central que tenta controlar um pouco a loucura desse governo, não emitindo muito dinheiro porque você não vai destruir pela inflação, mas não tem mais lastro, né? O real não tem lastro, o dólar não tem lastro, você não tem lastro em nada, é papel moeda circulando. Mas mesmo assim você tem problemas inflacionários até hoje. A nossa inflação do ano passado foi de praticamente 10%. Então quer dizer que o seu poder de compra está sendo corroído porque a gestão monetária do país não é adequada. O projeto de uma criptomoeda diz o seguinte, olha, não é o governo mais que vai fazer isso aqui, a própria sociedade pode se auto-organizar. No caso do Bitcoin, o projeto ele prevê lá um número X de unidades que foram emitidas, não podem ser emitidas mais nenhuma unidade de Bitcoin no mundo. Então, se eu não me engano, são por volta de 21 milhões de unidades de Bitcoin. Então, assim, vamos emitir mais? Não tem como, o projeto está travado. Então, ele é a prova dessa politicagem. Dessa inflação. Isso. Na verdade, ele não é que ele vai inflacionar porque ele vai aumentando o valor de cada Bitcoin, né? Não é que ele vai inflacionar, ele pode valorizar, né? Entendi. Porque o valor da unidade monetária vai ganhando cada vez mais proporção em relação aos bens materiais ou serviços que você pode comprar. Mas o governo não consegue controlar assim. Se você disser, olha, eu vou transferir 2 bitcoins para você agora, e o governo falar assim, eu não vou deixar, você vai transferir. Mesmo assim, ele não tem a tecnologia, a blockchain,
ele não consegue impedir a transação. Então, ele não consegue te auditar, não consegue te controlar. Então, se ele falar assim, olha, eu consigo saber quanto dinheiro a Josiane movimentou no Brasil em 2021, porque eu rastreio toda a movimentação bancária que foi feita porque ela é controlada por uma unidade central. Em moedas digitais, isso não é rastreável dessa forma. Então, assim, quantos bitcoins a Josiane movimentou em 2021? Ninguém, o governo não sabe, nem eu sei.